Pessoal, beleza? Faz uma excepcional noite de domingo. Espero que o dia de vocês tenha sido muito bom, assim como o meu foi. Aproveitei pra caramba. Bom, vocês perceberam, eu nem apareci em vídeo hoje normal editado pra vocês. Mas eu tenho que curtir também, né? Tem que curtir o dia e tal. E hoje eu quis trazer esse comentário sobre o mangá de Jujutsu Kaisen, que finalmente finalizou para agrado de alguns, para desagrado de maioria, que estão já frustrados com muitas obras que estão tendo um começo muito bom, um meio excelente e chegando nos finalmente de uma competição final, de uma batalha épica. Eles deixam a desejar em muitos pontos, deixam muitas coisas abertas. A minha análise aqui é uma opinião sincera que eu tive com relação ao final de Jujutsu Kaisen e o que impactou na minha vida, o que eu achei bacana dele. E eu já vou direto ao ponto. Mais ou menos. Eu acho realmente o final mais ou menos porque deixou muita brecha para muita coisa. Esses mais ou menos pode se tornar algo interessante no que? Se tiver um Jujutsu Kaisen 2, que muita gente comentou, principalmente pelo fato de bem no finalzinho o Itadori falar pra gente até a próxima. Tipo assim, um até a próxima, será que vai ter continuação? Será que o G.G. Akutami vai fazer outra obra? Que diz ele que vai fazer um mangá novo, né? Mas não falou nada de Jujutsu Kaisen. E o Satoru Gojo voltou? Bom, calma lá que eu já entro nesse detalhe. Mas tipo assim, o anime mostrou muita situação, o mangá mostrou muitas coisas bacanas, até lutas complexas que nós vimos de vários estilos de luta e várias habilidades e expansões de domínio que realmente para quem fez a análise completa, eu não cheguei a fazer desse ponto, né? Mas foi bem complexo de explicar, porque você tinha que ler bastante os quadrinhos, as páginas ali para poder explicar tudo o que estava acontecendo. Tem várias habilidades complicadas de você entender. Até mesmo a expansão de domínio do Itadori não foi explicada, de certa forma, o que diabos acontece no meio daquela expansão de domínio. Tem até alguns youtubers comentando na zoeira, falando que talvez seja tentar dar uma segunda chance pro cara que toma essa decisão e faz ele rever o futuro, o passado dele, rever as suas opiniões, assim como foi com o Sukuna, né? Mas em si eu gostei, cara, a parte do Itadori enfrentando ele, eu achei muito bacana, o protagonismo dele voltando, né? Porque ele é o protagonista do começo da história, mas é claro que teve muitos outros personagens que meio que pegaram essa tocha do protagonismo para si, principalmente Satoru Gojo, que era um cara desde o começo, que eu já comentei em vídeos antigos meus aqui, que era muito apelão, e eu falava, alguma coisa pode acontecer com ele, porque quando um personagem é extremamente forte já no começo da obra, ou ele vai ser muito nerfado, ou ele vai ter um fim trágico, né, digamos assim, que é o que aconteceu com ele. Muita gente queria que ele voltasse, ele de certa forma voltou, não como a gente queria ele mesmo, mas voltou sendo utilizado pelo corpo do próprio. Cara, esqueci o nome do personagem agora, mano. Puta, como é que eu fugi o nome do personagem agora, velho? Aquele que luta com a Rika, mano. O Yuta, mano. O Yuta é um personagem muito legal, eu gosto demais dele. É interessante ele ter uma grande habilidade de expansão de domínio incrível e conseguir utilizar habilidades de outros feiticeiros Jujutsu, ao mesmo tempo que ele também não tem um físico muito forte para poder estar lutando, igual o Itadori tem de sobra. E ele, junto com o Todo, também fez parte de uma luta incrível no meio desse último embate contra o Sukuna. Luta do Sukuna. Cara, por mais que algumas pessoas falaram que a luta era arrastada, que reclamaram disso, toda vez ele estava aumentando a força, aparecia gente para enfrentar e simplesmente eles sumiam de cena, como a Maki, por exemplo, tomou uma surra do caramba. Teve um momento muito bacana dela na luta, a transformação da Maki em todo em si no mangá foi muito legal. Mas é aquela coisa, eu acho que não foi tão arrastado assim, porque cada hora viu um feiticeiro tentar lutar contra o Sukuna e enfrentar ele com tudo que eles tinham de habilidade. E chegou no finalzinho aí, finalmente, que o Yuta, o Itadori e o Todo lutaram de uma forma muito legal, sabe? Eu achei da hora. Eu fiquei emocionado em vários momentos da luta que eu tinha até que voltar, porque o que tá acontecendo aqui nisso aqui? Muita coisa. E tem um fim de luta ali, foi meio porquinho assim, foi meio chatinho, o bichinho ficou pequenininho, né? Ele perdeu até é, várias habilidades que não fizeram efeito com ele, ou expansão de domínio dele que era apelona pra caramba, eles conseguiram dar um jeito, dar uma volta por cima. Quando o Yuta apareceu usando o corpo do Satoru Gojo, como eu já mencionei, foi muito bacana. Podia ter, sei lá, dado um vislumbre, assim, de talvez o Satoru Gojo voltar a algum momento rápido e dominar o corpo dele, assim como foi o que aconteceu quando nós vimos o pai do Fushiguro lá atrás, com aquela na batalha que já foi animada pra gente, né? Que é o Street do Arco de Shibuya, mas não aconteceu. E ficou um gosto de querer mais. Pra mim, o Satoru Gojo não ter voltado atrapalhou demais o final da obra? Não.
tudo tem um fim, né? Então ele teve o fim dele, fazer o quê? Acabou perdendo pro Sukuna. E a gente vê uma frase que é uma última vontade do Satoru Gojo, que é quando ele conversou com é, o Itadori, que ele queria que o Itadori substituísse ele ali, porque ele estava meio solitário, de ser um cara muito poderoso. E vocês sabem, você vê outras obras aí, a pessoa que é extremamente forte é ao mesmo tempo solitária, porque ela não encontra pessoas iguais. Aconteceu muito isso em Bleach, o Aizen se sentia solitário por muito tempo, porque ele era só, ele era muito poderoso, até o ponto que ele conheceu um Kurosaki Tigo mais avançado no tempo, mais poderoso, né? Então, ele tinha esse meio essa parte de solidão. Outros que nós vamos ver, mas é mais sátira, mas tem os momentos de coisa legal. É o próprio Saitama. Saitama é um personagem extremamente solitário nessa parte, porque ele é muito forte, mano. O cara dá um soco, quebra tudo. E até hoje tem pessoas que falam pra mim, pra que assistir um anime ou ler um mangá onde o protagonista com um soco resolve tudo? Vai lá e assiste. Esse é o motivo que você tem que ver. Porque é muito legal. Mas ressalvas finais com Jujutsu Kaisen, vale a pena você que não terminou de ler, esse é um spoiler, nem avisei que é spoiler esse vídeo, cara, vai lá e lê, entendeu? É legal a obra? É legal. Tem habilidades incríveis, tem habilidades... O Hakari também foi muito legal, o estilo dele, o pessoal até tava pedindo para quando ele tiver expansão de domínio, abrir uma petição para ter um funk brasileiro, que vai estar tudo certo ali na animação. Tem muitos personagens legais, a própria Maki eu achei uma personagem legal. Eu gostei dela desde o início que ela apareceu, assim, show, personagem bacana, né? Ela não tem energia amaldiçoada, mas ela luta com os itens, né, necessários para ser uma feiticeira. Mas depois do que aconteceu com ela e a irmã dela, e ela virando aquela Maki virada no Toji Fushiguro, tipo assim, foi muito legal. E passou uma arrasta pra cima em todo o clã Zenin praticamente. Eu gostei, sabe? Gostei demais da personagem nessa parte assim. E tem outros personagens também que foram muito legais, como o próprio Hakari, o Nanami também foi um personagem que marcou presença, foi muito legal, mas já foi já, né? Então, eu acho que é uma obra assim que você não pode, só por causa do final, meter a lenha e menosprezar toda ela. Ele teve 3 momentos ali, esse último capítulo, que é a parte de você conhecer o Itadori. O Itadori era aquele que o Satoru Gojo queria que continuasse a luta dele, a história dele, o momento ali, que fosse substituto dele ali, e ele acabou do jeito sendo muito poderoso assim. Tem a parte mostrando Sukuna num limbo, assim, sei lá, porque vocês sabem que as maldições no mundo de Jujutsu Kaisen, uma hora eles vão acabar voltando no mundo, né? De alguma forma, porque as pessoas não param de amaldiçoar as outras, as pessoas não param. Isso até é alusão com o nosso mundo real, né? Às vezes as pessoas até se amaldiçoam. Isso explica porque a gente vai, por exemplo, não tanto num cemitério, mas mais na parte de você passar no hospital e achar que está um ambiente pesado, entendeu? Faz todo sentido isso, que é a alusão com a obra. E então eles um dia vão voltar e o Sukuna meio que pensando assim, de certa forma ele querendo ver nas coisas que ele fez, tipo, pô, não faz sentido isso daí muito, assim, eu não curti tanto essa parte. Ele é uma maldição, ele não vai deixar de ser uma maldição, que ele mesmo falou em alguns capítulos anteriores pro Itadori. E o finalzinho, eles tiveram também ele, o Fushiguro, o trio, né? Eles tranquilamente, o jeito deles descolados, fazendo uma última missão, né? Que foi uma missão boba pra caramba, que era um garoto que tava amaldiçoando a menina, que ela via as pessoas quase parecendo, como o próprio Breno Jordan falou, um filtro do Instagram na cara das pessoas, meio zoado. Então, é só mais para mostrar o estilo deles. Me lembrou o final de Yu Yu Hakusho, que, se for ver, Jujutsu Kaisen lembra muitas obras, principalmente o Hakusho e Bleach. E o Yu Hakusho no mangá também tinha uma última missão deles que eles fizeram, claro que foi mais divertida do que da própria Jujutsu, né? Que é muito bacana, é mais de comédia, então foi mais ou menos isso daí para mostrar eles tranquilamente, sabe? E vamos ver o que vai acontecer aí, o que o Gegeto também vai trazer pra gente na próxima obra. Será que vai ter um Jujutsu 2 por causa do final? O Itadori fala aquilo? Não sei o que vai ter. Pra mim acabou desse jeito? Faltou explicar muita coisa? Faltou. Faltou em questão de umas barreiras, tipo assim, que podem acontecer e colapsar no Japão, pelas várias coisas que aconteceram. Quem que vai ser o substituto do Satoru Gojo? Alguma coisa sobre o próprio... algumas maldições ali do que tava com Putz, esqueci o nome. Mano, hoje eu tô cansado, tô esquecendo o nome do personagem. O Suguruguedo, aquele que tá no Suguruguedo, que é aquele cérebro, bicho lá esquisito lá. O que vai acontecer com aquilo? Então, realmente, quando acaba uma obra e fica muita coisa aberta, é complicado. Eu sei que às vezes a gente puxa sardinha para aquele anime que você gostava de ver antigamente, que não tinha tanta coisa assim, mas às vezes pode ser que não tinha porque você tinha muita nostalgia àquela obra e você não vai acabar vendo, ou então vai passar batido alguma coisa que ficou em aberto da obra, entendeu?
Mas hoje em dia as pessoas acabam deixando, não passando a mão nos erros que Jujutsu Kaisen deixou em aberto, mas às vezes foram deixados ali de propósito ou simplesmente não. O que, que vai trazer de explicações pra gente? Só o tempo dirá. Ou se sair uma novel, né? As novas costumam sair no Japão, dele explicando algumas coisas mais sobre o mundo de Jujutsu Kaisen, que é um mundo muito legal. É um anime que veio diferente. Ele trouxe uma premissa diferente pra gente, sabe? E o que, que eu aprendi dessa obra? Mano, toma cuidado com o que você pensa, porque maldições acontecem, tá? A nossa boca, as nossas palavras têm poder, então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala no nosso dia a dia. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários aqui embaixo dessa live rápido o que você gostou, o que você gostou de Jujutsu Kaisen, o que você não gostou desse final. Sinceramente mesmo, sem papas na língua, beleza? Pessoal, um bom domingo pra vocês. Até mais. Fiquem com Deus. Top demais.